Meus irmãos, falar do perdão é fácil ou é difícil? Falar é fácil. O duro é a gente viver o perdão. O duro é a gente perdoar. É um grande desafio para nós. E não adianta dizer que é fácil, porque é difícil. Uma pessoa que magoa você, uma pessoa que causa um prejuízo na sua vida, uma pessoa que fala mal de você, talvez levanta um falso testemunho, enfim. E Jesus diz que nós temos que perdoar. Perdoar com o coração, porque olha no final do Evangelho, não é? Quando Jesus contou a parábola daquele homem que devia 10.000 talentos, muito dinheiro, ele não ia pagar nunca aquela dívida dele, nunca. E foi pedir clemência para o patrão: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o patrão não quis saber. Você vai ter que pagar. Mas como pagar? Como pagar? E ele continuou pedindo clemência, e o patrão perdoou. Então está perdoado. Mas quando ele saiu dali, encontrou um que devia 100 denários, uma mixaria, o valor de um frango, um frango de granja, um frango caipira. E ficou: você vai pagar o que você me deve. Era 100 denários só. Ele tinha acabado de receber o perdão do patrão de 10.000 talentos, uma fortuna. E encontra o amigo lá: você vai pagar o que você me deve. E ele não tinha com que pagar. Dá o meu prazo e eu te pagarei. Não, mandou prender o homem. Os outros ficaram sabendo e foram contar para o patrão o que tinha acontecido. Veja que isso não é fofoca, viu? Isso não é fofoca. Falar a verdade para o patrão não é fofoca. Os companheiros dele, quando viram aquilo, correram até o patrão e falaram: olha, aconteceu isso. Servo mau, servo mau, eu paguei toda a tua dívida, e você não teve compaixão de perdoar e de pagar, né, de perdoar a dívida daquele que devia 100 denários. Então você vai ser açoitado, você será colocado na prisão. E Jesus termina dizendo: assim vai acontecer se você não perdoar o teu irmão de coração. Por isso que eu dizia que é difícil. Você falar eu perdoo é muito fácil, mas perdoar com o coração é não guardar ressentimentos, mágoas. Porque às vezes a gente fala: eu perdoei, mas ainda continua, sabe, aquele negócio mal resolvido dentro dele. E a pessoa fica mal, a pessoa fica angustiada, porque a falta de perdão impede de fluir a graça de Deus na sua vida. Por isso que o perdão, quando nós perdoamos com o coração, nós somos felizes. Nós somos felizes. E até temos saúde, sabia? Até temos saúde. Porque quem não consegue perdoar, mas isso acarreta tanta coisa ruim na nossa vida. A falta de perdão acarreta doenças, sabe? Nós ficamos aquela coisa, né? E o perdão flui a graça de Deus em nós, flui alegria, flui bem-estar. Agora, padre, como fazer? Como fazer? A carta de Paulo aos Colossenses, ele insiste para a comunidade lá dos Colossenses, onde também eles viviam se pegando, não é? Que nem gato e cachorro, pior, né? Porque às vezes gato e cachorro se dão bem, não é mesmo? Dormem juntos, não é? Nem se arranham mais. Agora, o ser humano e a comunidade de Colosso, lá dos Colossenses, então Paulo vai dizer: vocês precisam viver o perdão, porque vocês foram eleitos de Deus, como eleitos de Deus, santos, amados, revestivos de sentimento de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente,
se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós, porque Deus nos perdoou. E a gente reza no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, e nós fomos perdoados. E olha que foi um preço muito alto, um pacto de sangue, quando Deus sela a aliança no seu Filho Jesus Cristo, e o sangue derramado na cruz, é que vai nos redimir, que vai nos perdoar, o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. Então, foi um preço muito alto. Essa dívida que nós tínhamos era muito alta, e que Jesus assumiu, Ele assumiu, e nos perdoou e nos salvou. Tirou de nós, tirou aquele peso que estava em nós, e Ele levou sobre si, Ele carregou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossos pesos, enfim, tudo. Ele carregou sobre si, representado ali naquela cruz pesada que Ele carregou, meus irmãos. Então, assim como Ele nos perdoou, perdoai-vos também. Mas sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Quem não se revestir do amor não vai conseguir perdoar. Quem não ama, não vai conseguir perdoar. Por isso a pessoa que tem muito ódio dentro de si, que cultiva muito ódio, que não cultiva o amor, a caridade, que é o vínculo da perfeição, não vai conseguir perdoar. Não adianta, não adianta. Vai ficar que nem galinha emperreada a vida toda. Não vai. Mas aquele que ama, aquele que realmente ele experimenta o amor de Deus e ama, então vai fluir o perdão, com certeza. Porque ele vai chegar à conclusão: será que vale a pena não perdoar? Quem que vai sofrer? Eu vou sofrer. Por quê? Às vezes a pessoa não está nem aí, se você perdoou, não está nem aí. Mas você fica ali remoendo aquela coisa. Então você que sofre, é você que fica doente, é você que atrai tudo que é negativo, atrai doença sobre você, porque você não perdoa. Não consigo perdoar o pai, não consigo perdoar a mãe, não consigo perdoar meu irmão, não consigo perdoar pessoas da minha comunidade. Isso não faz bem para nós, meus irmãos, não faz bem. Por isso, a gente vive no médico, sempre no médico, porque sempre tem uma coisa, algo está errado dentro de mim, que não está. Por isso hoje é dia de nós pedimos a Deus o dom do perdão, diante do Santíssimo Sacramento. Paulo continua dizendo: reine nos vossos corações a paz de Cristo, qual fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você é agradecido a Deus? Você se considera mais filho amado de Deus, ou um mendigo, vive mendigando amor? Porque você não sente o amor de Deus na sua vida. Seja agradecidos, agradeça mais. Pede menos e agradeça mais. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai, adverta uns aos outros, em ação de graças a Deus, entoe em vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Você canta salmos, hinos, cânticos espirituais? Ou só canta, como é que chama aquela dupla lá que vocês põem lá no meu carro? Jorge e Mateus. Ou será que a gente só curte Jorge Amado Batista, né? Toda hora. E hoje é tão fácil, né? Você tem um tal de Bluetooth que você põe no carro. Eu não sei ligar, mas eles sabem. Vai lá, só lá, procura músicas religiosas lá, sintoniza, pum, você vai daqui em Prudente ouvindo cânticos espirituais. É tão bonito, tão bom. Mas às vezes a gente quer o forofofó, né? E a gente não entoa cânticos espirituais. A gente acha que cantar
hinos, salmos espirituais, é só na igreja. Lá a gente canta. Agora, quando está fora, tudo quanto é porcaria que tem por aí, que só ensina traição. Marido trair a mulher, mulher trair marido, e pula para cá, e pula para lá, pula muro, pula cerca. São as músicas de hoje em dia, bem diferente das músicas raiz de antigamente, não é? Sertanejo raiz, né? Jacó, Jacozinho, Cascatinha, Inhana. Vocês não lembram dele? Marisa, não lembra? Você é veinha que nem eu também, não adianta fugir. Tibagi, Miltinho. É coisa bonita, né, gente? Cada música linda. Falava dos cafezais, né? Meu cafezal em flor, quanta flor no cafezal. Ai, menina, meu amor. Cantava o amor verdadeiro, não essas bobagens que tem de hoje em dia, não é? Era muito lindo, gente, era maravilhoso. Mas, infelizmente, existe um tal de sertanejo universitário que, pela Santa Filomena da Caçarola torta. O que a palavra de Deus está pedindo? Cantai salmos, hinos, cânticos, até no banheiro. Você vai tomar banho, fica cantando outra vez. Cada cântico espiritual. É o que a palavra de Deus pede para nós, meus irmãos. Mas vamos fazer um esforço de sermos agradecidos, né? Em ação de graças. Cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, e tudo que fizerdes, por palavra ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus, e dando graças a Deus Pai. Muitas coisas a gente faz não em nome dele, não é? Então, fazei tudo em nome de Jesus Cristo, tudo, para dar graças a Deus Pai. E aí, meus irmãos, é o princípio, é o começo, para a gente poder viver o perdão. Porque quem não vive assim não vai conseguir perdoar, porque você vai cultivar ódio, rancor, isso vai crescendo, 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 e isso não faz mal, não faz bem para nós, só faz mal. Mas como vencer isso? Assim, Paulo aos Colossenses está dando aqui as dicas para nós, não é? Como viver o perdão, como alcançar o perdão. Primeiramente, é você acreditar nesse dom que Deus nos dá, de perdoar. Tem pessoas que realmente vivem o dom de perdoar tão facilmente, não é mesmo? Outras pessoas é mais difícil, mais rancorosas, né? Mais difícil, e traz toda aquela coisa. Como quebrar tudo isso? Vamos pedir essa graça hoje, para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Porque o perdão é sim princípio, começo, para termos uma vida digna, uma vida, pessoa ser feliz, realizada, ser feliz, não ficar com essas mágoas. Então jogue tudo hoje aqui, sabe, diante do Santíssimo. Jogue todas essas mágoas, tudo aquilo que você não consegue perdoar, que está difícil. Senhor, me ajude, me ajude. Sozinho a gente não consegue. Então faça isso hoje e coloque diante dele, nos pés de Jesus sacramentado, para nós podermos ter essa graça de perdoar.